Cara, pera um pouquinho. O cara é reincidente. O nosso querido Abel Ferreira. Cara, o cara teve mais de tantos cartões amarelos. Cara, e aí parece que não pode fazer nada. E os palmeirenses acham que isso tá certo. A gente não pode. Por isso que ninguém tá na mesma visão, sacou? Porque as pessoas só querem aquilo que são bons pra elas, aquilo que elas têm o entendimento. Por exemplo, vai lá. Se o Bolsonaro fizer uma coisa legal, pô, legal, beleza. Se o Lula fizer, pô, legal. Se o Trump fizer, legal. Se o Macron fizer, legal. Mas se fizer coisa errada, aí o cara que gosta dele, não. Quer dizer, o futebol o futebol tá tão chato em termos de tudo isso, que também tá chato até em briga. Porque esse pessoal que brigou ontem do Corinthians é tudo babaca. Não teve sangue, não teve dente, não teve supercílio rasgado, não teve soco, teve nada. Sabe o que teve? Um empurrãozinho dos caras, uma briga, uma discussão generalizada de um bando de babaca, banda de trouxa, cambada de babaca que não sabe nem brigar, dar soco no queixo, enfiar o dedo no olho, sabe? Quebrar o supercílio, quebrar o maxilar, quebrar o nariz. Não teve nada disso. Ah, Neto, você queria briga? Eu falei, não queria briga, mas também aquilo lá pra mim não é briga. Aquilo lá é uma babaquice, é uma facessão de média com a torcida organizada, é uma coisa tão ridícula por parte de marmanjos que são pais, avós e jogadores que estão tentando se firmar. Quando eu pego uma reincidência, que é o caso do Abel, e aí quando o STJD ele vai lá e cumpre aquilo que tem que fazer, não pode. Aí o Palmeiras veio, o que ele fez? Não vamos dar entrevista. Eu caguei um monte de merda se o Palmeiras quer dar entrevista ou não, aqui na Rádio Bandeirantes do meu programa. Não tô nem aí se os assessores, que por sinal covardes com a imprensa, covardes com a CESP, covarde com a Aninha, covarde com os jornalistas que trabalham e que menos ganham. Os que menos ganham. Que ficam lá 2 horas, como o Pedro Martelli disse brilhantemente. Se eu fosse eu já tinha feito um motim, vambora todo mundo. Mas aí também tem o medo de você perder o emprego, porque o chefe quer que você fique lá. Pô, você tá de brincadeira, pô. Aí quando o STJD não aceita uma liminar, os caras, eles proíbem a entrevista. Então, o que acontece? O próprio Abel mostrou a rola, mostrou o saco pro Bandeira. O que aconteceu com ele? 2 jogos. Ou vocês esqueceram disso? Porque quiseram, né, me colocar nessa parada quando eu falei dele, que eu fiz isso. Eu não fiz, meu irmão. Eu sou homem suficiente pra saber das coisas que eu faço e daquilo que eu tenho. Aí vem agora, quando o STJD pune de 2 a 10 partidas, dá 8, aí não presta. Então o que presta é você fazer merda, você ser expulso, xingar todo mundo, né? Humilhar a arbitragem, porque vocês árbitros, vocês são a humilhação. A humilhação é vocês não prestam pra nada. O VAR não presta pra nada porque todo mundo coloca vocês como os grandes responsáveis por derrotas e vitórias, né? O árbitro de ontem do jogo do Corinthians, ele é um bananinha. Olha só, já era pra expulsar o Mateuzinho já no primeiro lance com o Flávio Lopes. Flávio Lopes era pra ser expulso também. O Mateuzinho foi tão idiota e tão juvenil que na falta que ele tomou um segundo amarelo, que é absurdo o cara dar o segundo amarelo, porque o Mateuzinho deu um soco, não tinha que nem dar o segundo amarelo, tinha que ser expulsão direta. O que ele tinha que fazer, meu irmão? O Mateuzinho sofreu 2 faltas do Flávio Lopes, mas ele foi dar um soco no Flávio Lopes, veio lá, pá, expulsou. Aí ele não expulsa o Flávio Lopes porque a câmera não viu, o VAR não viu, nem a Record viu, porque a Record não mostrou o lance, né? Da cotovelada do Flávio Lopes em cima do Breno Bidon. Cara, é tanta coisa ridícula, mas tanta coisa ridícula por perto da arbitragem, que o jogo, como aquilo que vocês falaram aqui, que você tava falando, pô, eu assisti o jogo também do Internacional, que vergonha. Mas pelo menos do Corinthians, teve essas merdas todas aí. E jogadores, o Palmeiras jogou de uma maneira, mas uma das piores partidas da história do Palmeiras, dos últimos 6 anos. E aí o João Martins, que é o cara que disse que tinha um sistema pro Palmeiras não ganhar o título, e o Palmeiras ganhou o título e tomou 3 jogos.
Aí o jornalista não pode perguntar pra ele, mas por que você não botou o Kelvin de lateral esquerdo? Por que o seu time não ganhou com nós? Não, aí o torcedor do Palmeiras não escuta isso. Por quê? Porque a assessoria do Palmeiras é uma assessoria covardes, que quer mandar memorando pra mim aqui, pro Johnny Saad, pro Schneider, pro Denis aqui. Manda aqui pra vocês verem o que acontece. Agora você vê o Alan. Mostrou o saco pra comissão técnica do Flamengo. Aconteceu alguma coisa com ele? Alguém viu que tem uma informação? Discutou, alguém viu o depósito? Aconteceu nada. Aí vi esse moleque aí de 18 anos que não jogou em lugar nenhum ainda. Num lance besta que o Corinthians estava bem, com um jogador expulso. Não, desculpa. Com um jogador jogando bem, o Corinthians, no momento bom do jogo, ele vai lá e mostra a rola pro Andrés Pereira na falta. Pô, é imbecil ou não é imbecil? Então, é de imbecis que a gente tá buscando aí uma melhora no mundo, diga-se de passagem, né? Uma informação importante antes do Leandro Guerreiro falar sobre o Corinthians, do nosso querido, um dos caras mais monstruosos aqui de produção e que vai se tornar um grande repórter, a Rádio Bandeirantes. E eu aqui nos Donos da Bola, dando essa oportunidade pra você, Agrela. Conta tudo pra mim aí o que tá acontecendo lá no Corinthians. Vamos lá, craque. Primeiramente, obrigado. Em segundo lugar, notícia de última hora aqui, o Romeu Tuma Júnior acaba de pedir licenciamento, ou seja, um afastamento do cargo de presidente do Conselho Deliberativo do clube. A nota oficial do Conselho Deliberativo diz o seguinte: diante dos fatos tornados públicos nesta data, especialmente após a decisão liminar que suspendeu a realização da Assembleia Geral destinada à apreciação da reforma estatutária do Esporte Clube Corinthians Paulista, comunico meu licenciamento por tempo indeterminado do cargo de presidente do Conselho Deliberativo. O Romeu, inclusive, ao longo dessa nota aqui, ele cita nominalmente o presidente da diretoria, Osmar Stabile, e fala, né, sobre todas as situações que aconteceram aí nos últimos dias e que fizeram também com que ele pedisse esse licenciamento. Agora, quem assume é o Leonardo Pantaleão. O Pantaleão é também o presidente da comissão de ética do clube. E hoje, uma notícia também de última hora é de que a comissão de ética aprovou por unanimidade. Unanimidade? Agora você foi maravilhoso, Agrela. Unanimidade. Muito bem, Nelson Rodrigues, hein? Ou seja, todo mundo quis a mesma coisa: a expulsão do André Sanches do quadro associativo do clube pela investigação na qual ele é réu do uso indevido do cartão corporativo do Clube Social do Corinthians. E aí, essa decisão seria levada ao Conselho Deliberativo para ser votada em plenário e aí ter a definição desse caso aí, se o André seria ou não expulso. Eu acho que pro Corinthians poder realmente dar um basta, eu acho que essas pessoas deveriam ser expulsas. Eu acho que seria um começo da impunidade. Acho que seria o começo de uma nova era. Porque o que essas pessoas fizeram pro Esporte Clube Corinthians Paulista, o que as pessoas fizeram pro Santos, o que as pessoas, o que as pessoas fizeram pro São Paulo, o que as pessoas fizeram pra Ponte Preta, o que as pessoas fizeram pro Guarani, o que as pessoas fizeram pro Rio Branco, o que as pessoas fizeram contra a Portuguesa. Ninguém tá preso. Ninguém se responsabilizou por nada. E clubes como Portuguesa, Guarani, Ponte Preta, olha onde eles estão. Agora o Santos não, Corinthians não, São Paulo não, porque tem muito dinheiro em volta, né? Você pega uma bet aí, você dá 20 milhão, 15 milhão, 10 milhão. Você pega pay-per-view, você pega direitos de licenciamento, camisa. Hoje, antigamente, quando eu jogava, os caras davam camisa, era só a camisa e não tinha não. Hoje o cara tem que dar camisa e dinheiro. Olha o contrato da Nike com o Corinthians que o Osmar Stabile fez. Cara, que por sinal, se eu não estiver errado, teve um dos contratos da Nike. É fácil, quem pagou e quem adiantou dinheiro para presidente financeiro não ser preso foi a Nike.
Tu és orgulho mesmo dos desportistas do Brasil. Só quem não tem orgulho são as pessoas que dirigiram o Corinthians durante mais de 20 anos. Não é verdade? Então vamos lá. Corinthians, em relação ao jogo de ontem, qual é aí a expectativa de mais uma multa, aquelas multas mentirosas em relação ao moleque André, né? O que aconteceu no jogo de ontem, o Memphis dando, olha, é o leão do lado, aí eu não sei onde, para, né? Vocês acreditam nisso, né? Vocês estão de brincadeira, né? Vamos lá, número da partida, 32 posses de bola do Corinthians, 68% da equipe do Palmeiras. Vamos lá, dá 16 finalizações, 6 do Corinthians. Quem teve mais chance de ganhar o jogo, Leandro Guerreiro? Corinthians com a bola do Yuri Alberto. Exatamente isso. Eu ainda tava falando aqui fora do Vale, né? Aí falta o treinador. Como o treinador Abel não tava onde, o Palmeiras tá com 2 jogadores a mais, com todo mundo dentro da área, e faz uma bola curta com o Felipe Anderson, que acabou de entrar no jogo frio. Então, assim, a falta do técnico poderia ter custado, né, um resultado positivo, né, pro Palmeiras, né, empatou, mas poderia ter saído de campo derrotado com 2 a mais por essa falta de comunicação. Talvez se o Abel estivesse na beira do campo, ele gritaria para não fazer um tipo de jogada dessa. Vamos lá, chances perdidas, Corinthians 1 e o Verdão nenhuma. 5 defesas do Corinthians, que foi excepcional Hugo e excepcional Carlos Miguel. Acho que os 2 goleiros que decidiram o empate, no meu ponto de vista. E o seu, Leandro Guerreiro? O empate, o Corinthians foi, depois da perda do segundo jogador, foi heróico, né? Correu, lutou. Por isso que eu falo que dedicação, empenho é o que o Yuri faz, não que os demais estavam tentando fazer. Mas a equipe se fechou bem, né? Obrigou o Palmeiras em alguns momentos, tem que forçar a jogada, né? E o Palmeiras gosta de um outro tipo de futebol, né? E uma das defesas do Hugo do Corinthians, né? Salvou ali o Gabriel, que tava no jogo também bastante valentão, e o jogo não é pra isso, né? Ele tinha que tá ali querendo mostrar raça pra torcida, querendo, né, com muita valentia, mas não jogando futebol. E essa voadora que ele deu contra o próprio gol, o Hugo salvou a cara dele. Que defesa, hein? É um milagre, né? É como sempre o Hugo, né, quando precisa, pega. Esse aí é o que a gente espera do grande, bom goleiro, né, na hora decisiva pegar a bola que salva o time. Que foi o que o Carlos Miguel fez também na defesa do Yuri Alberto, né, Leandro? Espetacular do Carlos Miguel, né? O Yuri fez o que tinha que ser feito, né? Uma arrancada. A gente sabe que ali naquele momento as pernas também tá pesada, mas ele foi muito feliz, uma arrancada aí de 30, 40 metros só na cara do Carlos Miguel, que fechou bem, um goleiro muito grande. Ele tem agilidade rápida, ele foi rápido, abafou o Yuri e acabou fazendo a defesa que poderia ter definido o jogo. Vamos lá então. Aí, mais dados do Corinthians e também do jogo do Corinthians de ontem, na Neoquímica Arena, grande agrela. Vamos lá, craque Neto, você falou sobre o André. O Mateuzinho não deve receber nenhuma punição, mas o André sim deve ser estudado aí, pelo menos alguma advertência para o volante corintiano expulso por aquele gesto obsceno ontem contra o Palmeiras. Ele mostrou o saco, vou falar a verdade, aqui todo mundo sabe que é saco, sabe que é vagina, sabe que é pinto, as pessoas sabem que é peito, tudo sabe. Ele mostrou o saco, botou a mão no saco e mostrou a mão do saco. Foi isso aí, exatamente isso. E sobre o Memphis Depay, viu? Você alguma vez, quando você dançou nos seus embalos de sábado à noite, você não fez aquilo que o Michael Jackson fez, levantando o saco pra cima? Não. Não, porque eu não sou genial igual o Michael Jackson, né? Senão teria feito. Na produção você é genial, vamos lá então. Obrigado. E craque, o Memphis agora ele passa a contar com um reforço pessoal pra ele dentro do Corinthians, porque o fisioterapeuta Fermin Valera, que trabalha com o holandês, agora passa a integrar o dia a dia do clube. Não. Solução dessa Quando aconteceu isso aí? Hoje? Isso, hoje. Então quer dizer que ele contrata treinador, ele contrata jogador e agora ele também tem fisioterapeuta pra ele do Corinthians. Isso, o Fermin Valera. Da onde é esse cara? Ele é da equipe particular do Memphis, né? Já trabalha com ele há algum tempo. O Memphis, inclusive, quando foi pra Espanha, por exemplo, se tratou com o Fermin Valera. Então é um homem de confiança do Memphis que entrou em polêmica, né, craque Neto? Nesse último fim de semana, com publicações que você tem citado aqui. Falou que iria estar à disposição para o jogo de ontem, mas não pôde por erros. Enfim,
o Corinthians notificou de que o Fermin Valera agora passa a integrar o dia a dia do clube, mas justamente para acelerar essa evolução do Memphis Depay, nada a ver com os atletas. Que incompetência do departamento médico do Corinthians. Se eu fosse você, presidente, mandava todo mundo embora, viu? Todo mundo embora, porque é demais, né? Tá demais, né? Leandro Guerreiro. Na verdade, eu gostaria de saber quais os erros que levou ele a estar fora de campo. O erro dele foi para ir para a Holanda, quando ele estava machucado, que ele teria que ficar aqui no Brasil, né, tentando acelerar a recuperação. Assim, resumindo, o Memphis para 2026, ele voltou para se preparar para a Copa. Não voltou pensando em Corinthians, não voltou pensando em jogar, ele está pensando exclusivamente nele e na Holanda. Ô craque, oi. Só uma outra informação aqui, hoje o Corinthians anunciou o Júlio César como o novo gerente de futebol. Ele mesmo, ex-goleiro, que estava atuando como coordenador técnico no Bragantino, foi contratado para o lugar do Renan Bloise, que foi desligado na semana passada a pedido do presidente Osmar Stabile. Fiel, te atualizar aqui sobre os reforços, retornos que o Corinthians vai ter para esse jogo de quarta-feira pela Libertadores. Retornar aos treinamentos com presença de atacante e lateral também volta. Caio César aí, ele iniciou um trabalho de transição física após uma lesão no músculo posterior da coxa e o elenco contou com o retorno dele no treinamento de hoje. Então, Caio César aí tá de volta, ajudando o elenco na preparação para o jogo contra o Santa Fé na Libertadores. O atacante estava afastado aí desde aquele empate contra o Santos, que ele inclusive foi muito bem no dia 15 de março, hein, Fiel? Lateral direito também, Pedro Milans voltou a treinar com o elenco após se recuperar de um entorse no tornozelo esquerdo. O dia começou com um trabalho de força na academia e na sequência os atletas foram divididos em dois grupos. Aqueles que atuaram mais de 45 minutos no derby do último domingo realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do CT e os demais foram ao campo para um exercício de 10 contra 10. Outro que voltou aos treinamentos foi Alex Santana, que para mim, se for colocar alguém em campo, muito melhor o Alex do que esse Charles, hein, Fiel? O jogador foi afastado pelo ex-técnico Dorival, treinava em horários alternativos, o camisa 80 será reintegrado por um pedido de Fernando Diniz. Foi acatado pelo presidente Osmar Stabile esse pedido. Sua última atuação pelo Timão foi no dia 15 de maio do ano passado, Fiel. Quase um ano que o Alex Santana não atua mais com a camisa do Corinthians, na vitória por 1-0 lá contra o Racing pela Copa Sul-Americana. O Timão ainda vai fazer um treino nessa terça antes de estrear em casa na atual edição da Libertadores contra o Santa Fé da Colômbia na Neoquímica às 9h30 da noite. Se inscreva aí no canal, Fiel, nos ajude a alcançar 40 mil inscritos, que vai ter sorteio de camisa aqui no canal. Deixa aquele like que ajuda a gente demais. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo, valeu!